Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eu tenho certeza que se você é católico, você já escutou ou rezou essa oração e já viu ou possui um quadro igual a esse em sua casa. Este é o quadro da Divina Misericórdia e a oração é o terço da Divina Misericórdia. Porém, é normal as pessoas começarem a devoção de trás para frente. E é normal isso, não há mal nenhum, mas é importante que as pessoas vão se aprofundando nesta devoção e entendendo a razão pela qual estão rezando ou venerando a imagem de Jesus misericordioso. Este quadro aqui representa a imagem de Jesus misericordioso e foi difundido no mundo inteiro. É um quadro maravilhoso que as pessoas querem ter em casa, as pessoas compram, mas nem sempre sabem qual é a razão, motivo ou circunstância de ter esta imagem. Quem pintou e por que pintou, qual a finalidade dela, o que significam estas setas, estas flechas, estes raios que saem da imagem aqui de Jesus, porque a descrição, Jesus, eu confio em vós, dentre outros fatos. Pois bem, povo de Deus, vamos lá, vamos entender um pouquinho. Tudo isso aqui tem a ver com uma mulher chamada Helena Kowalska, uma polonesa, que passou a ser chamada, depois de entrar para o convento, de Madre Maria Faustina Kowalska. E hoje conhecida no mundo inteiro como Santa Faustina. Não tem como separar este quadro de Santa Faustina, e bem como não tem como separar deste livro aqui, o Diário de Santa Faustina, que ela mesma chamou A Misericórdia Divina na Minha Alma. Eu deveria ter trazido esse vídeo semana passada para vocês. Primeiro domingo depois da Páscoa, ou segundo domingo do tempo pascal, domingo da oitava da Páscoa, que desde o ano 2000 foi instituído pelo então Papa João Paulo II como o Domingo da Divina Misericórdia. Este livro contém quase 500 páginas. Nele estão contidos os 6 cadernos escritos por Santa Faustina, ou também mais conhecidos como Diários de Santa Faustina, ou Diário de Santa Faustina, já que aqui tornou-se um só. Mas aqui nós temos 6 cadernos que ela transcreveu. Eram 7, mas o primeiro caderno Santa Faustina queimou, destruiu, porque um anjo lhe apareceu e ordenou que ela destruísse. Depois ela descobriu que esse anjo era o demônio, e ela reescreveu esse caderno à medida em que ela ia lembrando dos fatos. Então ela intercalou fatos atual com lembranças do primeiro caderno, compondo esses 6 cadernos, o Diário de Santa Faustina. Eu acho que eu já desvirtuei um pouquinho do assunto, porque nós temos que começar desde o início para você que não sabe nada. Não sabe quem é Santa Faustina, não sabe o que é esse diário. Então vamos entender brevemente. A minha intenção aqui é trazer a história da Divina Misericórdia de Santa Faustina de uma forma simples, breve, para você entender aquilo que você está celebrando, aquilo que você está devocionando. Como surgiu a devoção à Divina Misericórdia. Vamos fazer uma comparação bem simples. Um pai ou uma mãe tem uma criança em casa, tem o seu filho entre 3, 5, 6 anos de idade. Essa criança, numa das suas peraltices cotidianas, acaba batendo e derrubando aquele vaso de porcelana que estava de geração em geração passando na família, que vinha da sua bisavó. O vaso virou em cacos, pedaços. E essa criança, apesar da sua pouca idade, ela sabia o quanto este vaso era importante para a família, que vinha da mãe, para a avó, da bisavó. Todo mundo tinha um grande apego devido às memórias, às lembranças que aquele vaso trazia. A casa já não existia mais, só tinha sobrado aquele objeto de toda uma história, uma origem familiar. No mesmo instante em que a criança vê aquele vaso quebrado, ela começa chorar desesperadamente. E você, na condição de pai ou de mãe daquela criança, também sente-se com o coração despedaçado por 2 motivos.
O primeiro, a perda daquele objeto, a quem você gostaria de deixar para seu filho, para seu neto, seu bisneto e assim por diante. E o segundo motivo que te inquieta é o próprio desespero da criança diante de tal fato. Qual é a sua atitude? Quebrar a cara dessa criança assim como ela quebrou o vaso? Ou abraçá-la e consolá-la, e mesmo com o teu coração partido, entristecido de ter perdido aquele objeto, você tentar acalmar dizendo: não faz mal, a gente compra outro, a gente dá um jeito de consertar, a gente usa Super Bond, enfim. Todo pai, toda mãe, em sua sã consciência, iria consolar a criança, abraçá-la, né? A misericórdia divina se assemelha a isso. A misericórdia prevalece sobre a justiça. O perdão prevalece sobre o castigo. É assim que funciona Deus. É assim que funciona Jesus Cristo. E os doutores da igreja, aqueles padres, bispos e estudiosos, já haviam se aprofundado nesse assunto e chegado a essa conclusão de que assim é o modus operandi de Deus. Ele prefere a misericórdia acima do que qualquer punição, desde que haja o verdadeiro arrependimento no coração das pessoas. Já haviam estudos, haviam livros sobre o tema. Séculos antes de Helena Kowalska nascer, os doutores da igreja, os estudiosos, os teólogos já se aprofundavam nesse assunto e já tinham chegado a essa conclusão. A misericórdia prevalece sobre a justiça. Deus é justo, mas antes de tudo ele é misericordioso. Pois bem, no ano de 1905 nasce Helena Kowalska, uma mulher polonesa, normal. Na sua adolescência ela vai para a escola. Estuda pouco menos de 3 anos e aos 16 anos ela sai da escola para trabalhar em casa de família como doméstica e ajudar seus pais. Dos 16 aos 20 anos ela trabalhou e ajudou sua família até que aos 20 anos, depois de muita luta, ela conseguiu entrar para o convento. E é a partir da entrada dela no convento que Jesus aparece com mais frequência a Santa Faustina e traz as mensagens que ela nos descreve. Foram nada mais nada menos do que 82 aparições relatadas ou descritas por Santa Faustina de Jesus a ela. Porém, o diário são dos últimos 4 anos de vida dela, e ela relatava como primeira aparição aos 7 anos de idade. Foi por orientação do próprio Jesus que aos 20 anos de idade, Santa Faustina entrou para o convento. Vamos tentar resumir essa história. Colocar-se no lugar daquelas pessoas que conviviam com a Faustina e no lugar dela mesmo, e entender o contexto de tudo isso para chegarmos a uma conclusão final a partir de agora. Vou tentar ser bem sucinto porque a história é longa. Uma mulher nasce na Polônia em 1905, estuda 3 anos. Vamos voltar ao começo do século e lembrar como que era a vida das mulheres e das crianças naquela época. As crianças não tinham acesso ao conteúdo dos adultos. As crianças viviam uma vida extremamente inocente, separada daqueles assuntos mais pesados ou mais complexos. As mulheres ainda tinham menos acesso à informação porque a ideia era que fossem apenas donas de casa, e esta menina que estudou apenas 3 anos entra para o convento aos 20 anos e começa a relatar para suas irmãs de convento, para as outras freiras, que ela tinha visões de Jesus Cristo e que Jesus Cristo lhe trazia ordens, mensagens, orientações, pedidos. Como de costume, as irmãs confessavam-se, tinham seu confessor. Santa Faustina levava todas estas visões, todas estas revelações ao seu confessor. A visão que as irmãs tinham de Santa Faustina era de uma mulher introspectiva, uma mulher de pouca conversa, uma mulher que vivia muito no seu canto, porém uma mulher extremamente obediente, sensata, amorosa, caridosa. Nada desabonava esta mulher. A única hipótese que tinha-se para explicar estes fatos das visões dela era uma doença mental, uma insanidade mental, alguma coisa que perturbava a sua cabeça e fazia com que ela imaginasse essas coisas.
E era isso que imaginavam, que pensavam as irmãs que conviviam com Santa Faustina, as madres, o confessor. Sendo assim, o único recurso era partir para a medicina e fazer uma análise profunda com psiquiatras do que acontecia com essa mulher, com essa freira. E após vários exames com psiquiatras, Santa Faustina foi detectada como plenamente lúcida. Ela não tinha nenhum problema de insanidade mental. Ela não era louca. A psiquiatria não achou uma explicação para aquilo que ela descrevia, que ela via. Em paralelo a isso, Santa Faustina desenvolvia uma grave doença de tuberculose. Em seus diálogos com Jesus, ela havia oferecido sua própria alma pelo perdão dos pecadores. As aparições se intensificaram com o passar do tempo e Santa Faustina começou a atrapalhar, literalmente falando, a rotina no convento, pois todas essas aparições ela queria relatar ao seu confessor. Sendo assim, ele teve a brilhante ideia de nos deixar essa preciosidade. E foi porque o confessor de Santa Faustina não aguentava mais ouvi-la tantas revelações, tantas mensagens que ela trazia, que ele disse: irmã, escreve tudo o que você tem a me contar sobre as aparições de Jesus na sua alma. E vou tentar pelo menos uma vez por semana ler aquilo que você escreveu. E assim Faustina dedicou seus 4 últimos anos de vida a escrever todas as revelações de Jesus nos 6 cadernos que eu já citei para você. Aos 33 anos, coincidência ou não essa idade, Faustina morreu de tuberculose. Morreu com fama de uma irmã que morreu de tuberculose, nada de extraordinário, e ficou os escritos dela. Além dos escritos, ficou um quadro que ela disse que Jesus havia ordenado que fosse pintado desta maneira. Um quadro, vamos dizer assim, meio que rejeitado por ela, pois ela não gostou da pintura. A morte de Santa Faustina aconteceu no ano de 1938. E é aí que vem a grande preciosidade, porque diante de toda essa história que eu estou contando, a gente pode chegar a uma conclusão. Os céticos, os São Tomés da vida podem dizer: eu só acredito vendo. E é fácil pra gente duvidar de toda essa história e dizer: não, de fato a mulher era maluca e tinha visões e gostava de fantasiar e escreveu essas histórias. Só que aquilo que ela deixou foi estudado. Os doutores da igreja se aprofundaram a estudar o que está escrito aqui. Os doutores da igreja se aprofundaram a pesquisar todas as mensagens reveladas por Santa Faustina. E chegou-se a uma conclusão. Lembram aquilo que eu falei no início? Estudou apenas 3 anos de sua vida. As informações da igreja não eram espalhadas ao mundo da forma como hoje nós a obtemos. Hoje nós temos na internet o site do Vaticano, onde todas as cartas e os estudos publicados pelo Vaticano estão dispostos para qualquer um. A gente tem acesso ao catecismo da igreja, ao código de direito canônico, às cartas papais, às encíclicas e a todos os documentos públicos da igreja. A gente tem acesso a um toque no teclado. Naquela época não existiam meios de comunicações tão rápidos e fáceis como hoje. Não existia TV, não existia celular, não existia internet. Se existisse era os jornais, alguma espécie de jornais, as cartas e talvez em alguns lugares do mundo o rádio. Não sei se era o caso lá na Polônia. Santa Faustina não tinha acesso aos meios de comunicação. E ainda, ela como uma madre no convento tinha menos acesso à informação ainda do que os demais. E tudo aquilo que ela escreveu aqui são assuntos profundamente teológicos, extremamente coerente com aqueles estudos que os doutores da igreja, os santos, como Santo Agostinho e outros mais, haviam feitos a respeito da misericórdia divina. É de uma coerência que era impossível humanamente uma mulher, naquelas condições,
com aquele estudo, com a estrutura da época, ter acesso a essas informações, podê-la reproduzir com tamanha coerência que Faustina reproduziu aqui. Ela não tinha uma biblioteca de livros para fazer suas pesquisas. Além de tudo, ela trabalhava no convento. Ela trabalhava como cozinheira na padaria do convento. Ela não tinha um tempo de estudo diário onde ela pudesse aprofundar as questões da misericórdia divina. Portanto, tudo aquilo que ela descrevia no diário era inspirado, entre aspas, do nada. Não havia uma fonte, exceto a fonte da própria misericórdia divina revelada a ela. Foi o que os estudiosos chegaram à conclusão. Tudo o que Faustina escreveu era humanamente impossível de ser descrito por uma pessoa com o perfil da Faustina. Era algo extraordinário. E dentre os escritos, era para eu ter feito esse vídeo semana passada, eu não fiz, mas eu fui na Festa da Misericórdia, e este livrinho aqui, este pequeno livrinho, traz uma síntese de tudo o que está contido aqui no diário e traz os principais relatos, as formas de devoção que Santa Faustina revelou no diário, que são a imagem do Jesus misericordioso, a festa da Divina Misericórdia, a novena, o terço e a hora da misericórdia. Vamos começar falando da imagem de Jesus misericordioso. Por que existe este quadro que você vê de Jesus misericordioso? No diário, aqui está composto em parágrafos. Nos parágrafos 47 e 48 está escrito esta mensagem que Jesus revelou a Santa Faustina. Pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Desejo que essa imagem seja venerada primeiramente na vossa capela, na capela do convento, e depois no mundo inteiro. Prometo que a alma que venerar essa imagem não perecerá. Portanto, prometo também, já que na terra, a vitória sobre os inimigos, especialmente na hora da morte. Eu mesmo a defenderei com a minha própria glória. Depois, lá para frente, em uma outra oportunidade, no outro dia, Jesus refere-se à imagem que ele ordena que Santa Faustina pinte da seguinte forma: ofereço aos homens um vaso com o qual deve vir buscar graças na fonte da misericórdia. O vaso é a imagem com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Portanto, Jesus se revela a Santa Faustina da forma como você pode ver na imagem. Um homem vestido de branco, uma mão no peito e a outra como se estivesse abençoando, e do peito surgem raios, um vermelho e um transparente, ou branco, como preferir. E ele ordena que Santa Faustina pinte essa imagem conforme ele aparece a ela. Santa Faustina revela isso ao seu confessor e o padre pede que ela pergunte a Jesus qual o significado desses raios. E Jesus respondeu: os dois raios representam o sangue e a água. O raio pálido significa a água, que justifica as almas. O raio vermelho significa o sangue, que é a vida das almas. Ambos os raios jorraram das entranhas da minha misericórdia, quando na cruz o meu coração agonizante foi aberto pela lança. Estes raios defendem as almas da ira do meu Pai. Feliz aquele que viver à sua sombra, porque não será atingido pelo braço da justiça de Deus. Desejo que o primeiro domingo depois da Páscoa seja a festa da misericórdia. Aí você já começa a entender a segunda devoção. Nós estamos falando das 5 devoções que Santa Faustina revelou no diário: a imagem, a festa, o terço, a novena e a hora da misericórdia. A festa da misericórdia. O texto é grande, eu não vou ler, mas vou relatar para você um pouquinho o que Jesus pede.
que seja realizada a festa da misericórdia no domingo depois da Páscoa, no domingo da oitava da Páscoa. Neste dia, Jesus pede para que o quadro que ele ordenou que fosse pintado seja abençoado solenemente. Portanto, este quadro que você vê aqui foi abençoado solenemente durante a celebração eucarística domingo passado, na festa da misericórdia. E como este vídeo já está grande demais, vamos falar um pouquinho sobre a novena. A novena é Jesus que pede a Santa Faustina que, em preparação à festa da misericórdia, se inicie uma novena que concluirá na véspera da festa. Esta novena se inicia então na sexta-feira. Que sexta-feira é? A Sexta-feira Santa. É a novena em preparação à festa da misericórdia. Jesus pede ainda para que se reze o terço da Divina Misericórdia, cujo todo bom católico já rezou ou reza com frequência, que é aquele a qual eu iniciei o vídeo. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. O Eterno Pai, nas contas do Pai Nosso, pela sua dolorosa paixão, nas contas da Ave Maria. Por fim, Jesus pede para que celebremos a hora da misericórdia, que é a hora em que ele deu o último suspiro na cruz, às 3 horas da tarde. Dentre as orações e dentro daquilo que Jesus pede para que se celebre na hora da misericórdia, existe a famosa jaculatória, a pequena prece, que com certeza você já rezou, e se não rezou, vai rezar a partir de hoje. É no parágrafo 186 e a oração no 187. Desejo que conheças mais a fundo o meu amor, do qual está inflamado o meu coração pelas almas. Compreenderás isso quando refletires sobre a minha paixão. Invoca a minha misericórdia para com os pecadores, pois desejo a salvação deles. Quando de coração contrito e confiante rezares essa oração por algum pecador, eu lhe darei a graça da conversão. Essa pequena prece é a seguinte: ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Muito bem, povo de Deus. Aqui são quase 500 páginas, 493. Apenas 4 anos de vida de Santa Faustina está aqui, dos 33 que ela viveu e das 82 aparições de Jesus na vida dela. Portanto, assim como foi humanamente impossível explicar a divina misericórdia revelada a Santa Faustina, senão a própria graça, a misericórdia divina propriamente dita, aparecendo na vida de Santa Faustina, também é humanamente, num pequeno vídeo, trazer toda a história de Santa Faustina, toda a história da Divina Misericórdia. Mas para terminarmos, a mensagem principal que Jesus deixa no diário é que, para alcançarmos a misericórdia divina, devemos ser misericordiosos como o Pai é misericordioso. A misericórdia divina está condicionada à nossa própria misericórdia. Não basta apenas rezarmos o terço da misericórdia, fazermos a novena, olharmos e venerarmos a imagem da Divina Misericórdia, abençoarmos o quadro solenemente e nos apegarmos às mensagens aqui descritas. A grande mensagem que Jesus nos deixa é que alcançaremos a misericórdia a partir da nossa própria misericórdia para com os nossos irmãos. Por isso eu faço aquela analogia com o pai que acolhe a criança que quebrou o vaso de estimação. E antes que alguém que não é católico venha confundir as coisas dizendo que a gente adora a imagem, não. Este é um símbolo que o próprio Cristo revelou a Santa Faustina para que a gente, ao olhar para este símbolo, lembre da sua misericórdia e lembre de vivermos a misericórdia para com os nossos irmãos. Eu falei em determinado momento que Santa Faustina praticamente rejeitou essa imagem. Por quê? Um pintor convidado pelo padre confessor de Santa Faustina se propôs a retratar
a imagem descrita por ela. E ele retratou da forma como ela via. Mas a imagem de Jesus era tão bela que não foi humanamente possível colocar na pintura. Ou seja, Santa Faustina dizia que Jesus era tão belo que não tinha como ser retratado da forma como ela queria. Ela via ele de uma beleza tão grande e extraordinária que não foi possível atingir tal beleza nesta pintura. Mas ela foi consolada pelo próprio Jesus em relação à insatisfação que ela teve com a pintura e depois ela aceitou esse quadro. Ela mesma revela no diário que diante da aflição dela em ver que a imagem não tinha ficado tão bela quanto ela desejava, Jesus responde: o valor da imagem não está na beleza da tinta, nem na habilidade do pintor, mas na minha graça. Portanto, não importa se a tua imagem de Jesus misericordioso tem purpurina, um fundo colorido, se ela se mexe, se ela fruta cor ou qualquer coisa. A beleza não está na imagem, mas na graça da veneração do Jesus misericordioso. E sempre lembrando que toda a sua confiança deve ser depositada nele. É isso aí, meu povo, esse vídeo já ficou longo demais, por isso eu resumi no final. Se você quer que eu fale sobre um assunto específico da Divina Misericórdia, deixa aqui nos comentários que eu trago aprofundando, seja do diário ou fora dele, alguma coisa específica. Existem outros livros que eu quero ter acesso, por exemplo, a biografia de Santa Faustina e muito mais. Então, povo de Deus, eu vou voltar a falar da misericórdia divina dependendo da repercussão desse vídeo. Não adianta eu gravar um vídeo onde eu fale de um assunto tão precioso e tão poucas pessoas têm acesso. Portanto, se você gostou desse vídeo, compartilhe com aqueles que precisam da misericórdia divina em sua alma e em sua vida. Um abraço, fica com Jesus misericordioso e até a próxima.